Que a paz de Cristo invada o nosso coração. Amém. Nós estamos direto do templo do CEI Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você o amor que me leva a viver coisas maiores. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 15. Nós faremos a leitura apenas do verso 12. Jesus declara: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está falando de exemplo daquilo que ele sempre fez. Aliás, quando eu leio o primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, que escreveu João, e o primeiro versículo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Ou seja, Jesus que desde o início estava lá, porque quando Deus fala haja, era o Verbo que estava junto. Quando Deus diz façamos o homem, era o Verbo, que era Jesus que estava lá. Depois de Deus procurar todos os caminhos para resgatar a humanidade, Deus não viu outro jeito a não ser enviar Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. Porque só através do sacrifício de Jesus Cristo nós fomos chamados justiça de Deus. Porque Deus imaginou que através de Noé ele acabava com toda a raça humana, e agora através da vida de Noé ia criar uma nova geração que não haveria o pecado. Mas os homens voltaram a pecar. E aí Deus chama Abraão para criar um povo separado e escolhido. Mas os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. E aí Deus arranca os filhos de Israel do Egito, chama Moisés, conversa com Moisés no monte e diz: Moisés, você vai descer com essas tábuas que estão escritas, a lei que precisa ser cumprida. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E aí o único jeito foi enviar Jesus Cristo, não para abolir a lei, mas para cumprir a lei. E Jesus cumpre a lei, e agora em Cristo Jesus, através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, nós passamos a ser filhos de Deus. Deus tinha um único filho. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tinha um único filho, e Deus entregou o seu único filho, e através do unigênito Filho de Deus, Jesus passou a ser chamado primogênito, porque nós somos agora também filhos de Deus. João 1,12: porque todos que o receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E agora Jesus reúne os seus discípulos, o colégio apostólico que estavam reunidos. Jesus começa a dar as últimas instruções, dizendo como deveria ser a vida desses homens, dizendo qual era o caminho que eles deveriam seguir. Jesus diz assim: olha, o meu mandamento não é a minha opinião, não é o que eu acho, é mandamento. Mandamento é aquilo que precisa ser cumprido, é ordem, é princípio, são valores que precisam ser executados. E Jesus disse: o meu mandamento é este. Qual é o mandamento de Jesus? É o amor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Exemplo de amor. Jesus é esse exemplo de amor. Porque quando a gente começa a ler a história de Jesus, quando a gente começa a ler desde quando Jesus veio ao mundo, a gente encontra uma história que só tem amor. Eu nunca encontrei, e eu já li algumas vezes os evangelhos, nunca encontrei Jesus tendo uma expressão que não fosse amor. Até quando ele pegou o chicote lá no templo, no pátio,
para expulsar os cambiadores. E estou fazendo isso por causa do amor. O zelo da casa do meu pai me confronta. Até na hora que ele corrigia, era por amor. Porque correção é exemplo de amor. Deus corrige só os que ele ama. Você não chama a atenção do filho dos outros, mas quem você ama, você corrige. Eu vejo através da vida de Jesus uma história de amor em todo o tempo. Não só naquela pecadora que foi pega no ato de adultério, não só naquele homem que estava 38 anos, paralítico, lá no Tanque de Betesda, não só na vida de Zaqueu, que era ladrão, que era cobrador de impostos. Não, eu vejo Jesus em todo o tempo uma história de amor, porque ele começou em amor e ele terminou em amor. Através do amor de Jesus Cristo, hoje nós podemos entrar diante do Pai, porque antes ninguém tinha esse direito. Somente o sacerdote podia entrar no Santo do Santo uma vez por ano, com uma cordinha, não é assim, pastor Ivanino? Amarrada no tornozelo e com um sininho, porque se ele tivesse um mal súbito, ele sacudia o sininho e puxavam correndo. Ou se ele não se manifestasse, morreu lá dentro, puxava o defunto. Mas através da morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, porque veio do alto. Aleluia. Não foi rasgado de baixo para cima, porque não veio de baixo, veio de cima. E quando eu vejo a história de Jesus que se entrega em amor, o Jesus que declara para o Pai, para aqueles que faziam mal para ele: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O Jesus que ensina o amor através de atitude, porque existem pessoas que falam de amor, e é lindo, né? Canções que falam de amor. Você já percebeu que a prática é diferente? Quando aquilo que eu falo não é o eco das minhas atitudes, é um amor mentiroso, é um amor fingido. Mas quando as minhas atitudes falam aquilo que as minhas palavras não falam, as minhas atitudes de amor, é o amor que Jesus nos deu exemplo. Quando a gente volta um versículo antes, agora o verso 11, olha o que Jesus disse: por que eu falei isso para vocês? Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. Olha por que Jesus está ensinando isso. Jesus está dizendo que o caminho do amor traz alegria, que o caminho do amor traz gozo, para que o meu gozo permaneça em vocês e o vosso gozo seja completo. Quando Jesus fala de amor, sabe para que é? É para você viver uma vida de alegria, querido. É para você viver uma vida de paz, porque só quem ama tem a essência de Deus. Deus é amor, e aquele que está em Deus permanece no amor e Deus nele, porque alguém que diz que ama e não permanece em Deus é mentiroso. Alguém que diz que está em Deus e não ama é mentiroso, porque quem ama está em Deus, e quem está em Deus vive a essência do amor. Até onde o meu amor me leva a viver coisas maiores? O meu amor me leva a viver coisas maiores, porque eu, quando amo, eu tenho gozo e eu tenho alegria. A receita de quem sabe o que fala. Jesus sabia o que ele estava falando. Até onde eu creio nisso? Porque o amor é entrega. Amor não é escolha. Amor é entrega. Eu não estou te falando de troca. Troca é diferente. Eu amo o pastor Ivanino porque o pastor Ivanino vai me dar isso. Eu amo o pastor Ivanino porque ele pode fazer isso. Isso é troca. Eu estou te falando de amor. Amor é incondicional. Quando Deus amou o mundo, é um amor incondicional. A Bíblia diz que ele não separa um grupo. Sabe o que Deus tem para você? Vida eterna. Isso. Por que vida eterna? Por causa do amor. Porque alguém tinha que pagar o preço. Ninguém podia pagar, não ser o Filho de Deus. E Jesus pagou em amor. Hoje de manhã eu estava falando com a igreja, eu estava me deliciando na história de Jesus. Porque quando Jesus estava falando isso para os discípulos, era o momento que antecedia a cruz. Jesus sabia que a cruz o esperava, ele sabia que ele deveria passar pela cruz, não era surpresa para Jesus. E quando prenderam Jesus, a Bíblia diz que Pedrão pega a espada e vai lá na orelha de Malco, puf, e cortou. Expressão de ódio, de vingança.
Pedro disse: que é isso, Pedro? Eu não vim para isso, Pedro. Eu vim para amar, Pedro. Pedro, guarda essa espada. Porque se eu quisesse, Pedro, eu chamaria agora uma miríade de anjos e eles pelejariam por mim, uma miríade só. Eles acabariam com tudo. Mas Pedro, tudo isso é necessário, Pedro. Guarda essa espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus traz a lei para Pedro, porque todas as vezes que alguém viola o amor, a lei vem. A nossa vitória vem através de Jesus. A nossa vitória vem através do sacrifício na cruz do Calvário. A nossa vitória não custou ouro nem prata. A nossa vitória custou o sangue do inocente que foi derramado na cruz do Calvário para resgate na nossa vida. E hoje nós somos chamados justiça de Deus por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do inocente. Quando eu li a história de Jesus sendo entregue na mão dos salteadores, dos perversos, dos carrascos, que ficaram uma noite toda interrogando Jesus. E a Bíblia diz que cuspiram na face de Jesus. Já imaginou, irmão? O Filho de Deus. Olha, eu estou falando de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando de Jesus, o unigênito Filho de Deus, o Santo, o puro, o maravilhoso, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o noivo da igreja, aquele que virá para buscar a igreja, aquele que é, que era e que há de ser para sempre, Jesus, a esperança da igreja, o caminho, a verdade, a vida, um único Filho de Deus, aquele Cordeiro poderoso. Quando eu falo de Jesus, eu entendo quem é Jesus, mas você sabe o que fizeram? Cuspiram na face de Jesus e perguntaram: você é o Filho de Deus? Fala aí, quem foi que te cuspiu? Dava uma bofetada no rosto dele e fala: você não é profeta? Descobre aí quem foi que te bateu. E sabe o que Jesus fez? Nada. Como um cordeiro mudo, nada reclamou. Como uma ovelha que é levada ao matadouro, assim Jesus foi quieto. Colocaram sobre os ombros de Jesus um madeiro pesado, e ele foi carregando, sangrando, e um carrasco por trás chicoteando, batendo em Jesus. E ele estava ali por amor, querido. Jesus suportou tudo isso por causa do amor. Teve um momento que Jesus não aguentou o peso, ele caiu, e eles bateram mais. Aí Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz. E eu falei hoje pela manhã, quando colocaram aquela cruz lá no Gólgota, lá no monte chamado Caveira, fizeram um buraco no chão. Olha que coisa, pastores. Fizeram um buraco no chão, colocaram Jesus deitado sobre o madeiro, deitado. Eles pegam os cravos para vazar a mão de Jesus. Dá para você imaginar? Tenta um dia pegar um preguinho e dar uma furadinha na sua mão. Tenta. Você vai ver o que Jesus passou. Um cravo, presbítero Everaldo, que vem o verdugo, o carrasco, e bate, e vaza os tendões, e vaza a carne, e o sangue escorre. E ele, sem piedade alguma, bate a segunda vez. E aí eu fico imaginando a cara do carrasco olhando para Jesus com aquele sorriso cínico, dizendo: você não é o Filho de Deus? Porque ali estava Jesus, homem, sentindo toda a dor que eu e você deveríamos sentir, mas por causa do amor ele se entregou por nós. E quando acaba de pregar a primeira mão, ele olha para Jesus e vai para outra mão, estica, dá uma puxada, coloca o cravo. Que dor, pastora Amanda. E dá a primeira martelada, e o cravo vaza a carne. Jesus faz aquela cara de dor, e ele sorrindo, dizendo: você não é o Filho de Deus? Você não é o Rei dos Judeus? E bate mais uma vez, e vai batendo, até vazar do outro lado. Você tem pés. Você já viu como é a formatura dos seus pés?
Passa a mão aí se você pode, ou depois você passa. Imagina o cravo que vaza entre ossos e ossos, porque a Bíblia diz que nenhum osso foi quebrado, para que se cumprisse a palavra, que entra entre osso e osso. Está aqui a doutora Kátia, que é médica, que conhece a anatomia humana. Imagina, doutora Kátia, um cravo que vaza o primeiro pé, e não felizes vazam o segundo. Martelado e martelado, e Jesus suportando tudo por causa do amor. E depois, como se não bastassem, pegaram uma coroa trançada de espinhos. Eu e Lucinha, nós conhecemos lá, né, Lucinha? Coroa de Cristo, um espinho desse tamanho, grossão. E eles fizeram aquela coisa em volta e cravaram na testa de Jesus. Faz assim na sua testa, vê se tem aí gordura para absorver. Não. O espinho cravou no crânio. A dor era tão grande, o sangue escorria sobre o seu rosto. A face de Jesus estava totalmente ensanguentada. E não satisfeitos ainda, levantaram aquela cruz, alguns homens, para levantar o Filho de Deus. E quando levantaram e jogaram dentro daquele buraco, dá para você imaginar quando aquele buraco caiu no fundo, o que aconteceu com a mão, com os pés que foram rasgados? A expressão de dor de Jesus foi tão grande, tão grande, tão grande, que em determinado momento nem o Pai conseguiu olhar para Jesus. A dor era muito grande, a terra estremeceu, o sol escureceu, houve um pânico total no sistema terrestre. Quando Jesus percebe que o Pai tinha virado o rosto, porque ele mirava para o Pai o tempo todo, é do Pai que vem a nossa esperança, é do Pai que vem a expressão de amor. Jesus estava ali porque ele tinha falado com o Pai: meu Pai, eu vou. E quando o Pai vira o rosto, Jesus, em amargura, em agonia, diz: meu Pai, por que me desamparaste? Alguém que passa e vê aquela cena de sofrimento e diz: engraçado, você falou que era o Filho de Deus, você falou que levantou o paralítico, ressuscitou Lázaro, podre há 4 dias, faz alguma coisa por você, se livra dessa cruz. Aliás, era isso que até os discípulos queriam também e esperavam. Quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam retornando, e Jesus estava junto com eles, estavam reclamando isso: nós que seguimos ele durante esse tempo todo, jogamos o nosso tempo fora, porque nós imaginamos que ele ia tomar o trono de Herodes, nós imaginamos que ele seria o rei. Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas pensou que seria primeiro-ministro da economia. Ele ia vencer, tirar todo mundo do trono, ele se assentar, porque eles não entenderam que Jesus falava: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é o reino de Deus, o meu reino é o reino dos céus. Zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus, mas Jesus estava ali naquela cruz, preso pelo amor. Eu costumo dizer que não foram os cravos que prenderam Jesus naquela cruz, foi o amor. 1 João capítulo 4, verso 16: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Essa é a essência de Deus. Foi por isso que Jesus não desceu da cruz, porque Jesus se entregou. E quando os discípulos começaram a perceber que Jesus se entregava pelo amor, eles se decepcionaram. Pedro negou, foi embora,
quis voltar à velha vida, depois de ver Jesus ressurreto, depois de ver o milagre. E aí Jesus chama Pedro para onde? Para o amor. Pedro, você me ama. A essência do Evangelho é o amor. Pedro, você me ama, Pedro. E Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, se você me ama, cuida de pessoas, porque, irmãos, amor de Deus está relacionado a pessoas. Não adianta você falar que ama a Deus se você não ama pessoas. Porque se você quer amar o que Deus ama, ama pessoas. Foi isso que eu descobri na vida do pastor Custódio, que ele amava pessoas acima de todas as coisas. Quando Jesus disse, prioriza o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está falando? Que se eu amo pessoas, todas as coisas são acrescentadas na minha vida, mas não é eu amar coisas, porque coisas não têm valor, coisas são perecíveis, coisas acabam, mas pessoas são eternas. Ou estaremos para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Jesus disse que existem duas portas, uma é larga e a outra é estreita. E a porta estreita, disse Jesus, conduz à salvação. Mas existe uma porta que é larga e muitos que entram por ela. Foi Jesus que disse. E o final desse caminho é caminho de morte. Então nós precisamos povoar o céu. Jesus não se entregou simplesmente para salvar os discípulos, não. Jesus se entregou para salvar a humanidade. A igreja do Senhor precisa viver isso, irmãos. Nós precisamos amar pessoas. Não dá para ficar no bem bom, esquecendo que na minha família tem gente pensando em se matar. Não dá para ficar no bem bom, falando em línguas, orando, vivendo o gozo do céu, a alegria do Espírito Santo, saber que existe alguém que eu conheço que está pensando em dar cabo da vida. Não, Deus nos chamou para amar com o amor de Deus, e o amor de Deus envolve pessoas. Eu falei sobre Abraão, porque Abraão é chamado amigo de Deus, porque Abraão é o prenúncio do que Deus faria. Quando Deus pede a Abraão, o seu filho, a quem ele amava, Abraão não dormiu até meio-dia para entregar uma oferta para Deus que não tivesse valor. A Bíblia diz que ele se levanta pela madrugada, ele caminha 3 dias para entregar o que ele mais amava para Deus. E ele tinha tanta disposição que se o anjo do Senhor não trava a mão de Abraão, ele ia matar o menino. Se ele não trava a mão de Abraão, Abraão ia matar o menino. E porque Abraão teve atitude de amor, porque isso é atitude de amor, porque amor que não tem doação não é amor. Amor se entrega, amor doa. Foi isso que Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor não arde em ciúme, o amor não se vangloria, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode falar em línguas, pode até falar todos os idiomas da terra. Se não tiver amor, Paulo diz que é como um sino que só faz barulho, não tem valor nenhum. Pode ter o dom de profecia, pode ter até a caridade, dar todo o dinheiro para todo mundo, mas se não amar, não adianta nada. O que Paulo está dizendo, se nós queremos viver a essência do Evangelho de Jesus Cristo, precisamos amar. Abraão é chamado amigo de Deus, porque ele amou com tanta intensidade, que ele entrega para Deus o que ele mais amava. E quando ele toma essa decisão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, você vai ler lá, anjo com A maiúsculo, teofania, segurou na mão de Abraão e disse: Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que você me ama. E todas as vezes que você tem atitude de amor por Deus e resolve liberar o que você mais ama, Deus não quer arrancar nada de você. Deus não quer arrancar nada de você. Deus só quer saber onde está o seu coração. O meu amor me leva a viver coisas maiores. Foi isso que Abraão viveu.
E agora o Senhor diz para Abraão: Abraão, porque não tem ninguém maior do que eu para jurar para você. Eu juro por mim mesmo, Abraão, que grandissimamente te abençoarei, que grandissimamente te prosperarei. E Deus manda Abraão olhar para o céu e aí repete o que Deus já tinha falado com Abraão, ou seja, é uma concordância, um endosso, é a confirmação dizendo: assim como ninguém consegue contar as estrelas que estão nos céus, assim será a tua descendência. Como ninguém consegue contar o pó da terra, assim será a tua descendência. Porque quando nós nos entregamos em amor para Deus, Deus se entrega na totalidade por nós. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A Facilite iniciou suas atividades com a intenção de oferecer a melhor proteção veicular do mercado. Estamos comemorando 10 anos de história ao seu lado, protegendo seu veículo, oferecendo nossos benefícios com amor, carinho e muita dedicação. Nossos mais de 200 colaboradores continuam à sua disposição para deixar você ainda mais tranquilo. Graças à sua confiança, comemoramos juntos essa data. Muito obrigado. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores.